Vamos falar sobre uma daquelas situações que dão um frio na espinha no ambiente de trabalho. O que fazer quando a chefia está errada? É um momento complicado, né? Se a gente fala alguma coisa, pode ser arriscado. Mas se a gente fica em silêncio, o projeto todo pode ir por água abaixo. Hoje, vamos explorar uma técnica para navegar nesse tipo de saia justa. É exatamente essa pergunta que deixa muita gente sem saber o que fazer. Pensa na cena. Um projeto super importante, prazo apertado, e de repente vem uma decisão lá de cima que parece completamente equivocada. A vontade de levantar a mão e falar, peraí, mas a gente sabe que na hierarquia qualquer passo em falso pode ter consequências. É uma verdadeira encruzilhada profissional. E essa encruzilhada geralmente se apresenta como um dilema com duas opções que, olha, não são nada boas. São aqueles caminhos mais óbvios que todo mundo pensa primeiro, mas que quase sempre acabam gerando mais problemas. E aqui a gente vê o tamanho do problema. É a clássica escolha entre a cruz e a espada. De um lado, tem a crítica direta, o famoso sincerão. Chegar e falar que a ideia está errada. Parece uma atitude nobre, mas na prática é o caminho mais curto para ser visto como alguém insubordinado. Do outro lado, tem o silêncio completo. Engolir o sapo, sabe? Isso evita o conflito ali na hora, com certeza. Mas se o projeto afundar por causa daquela decisão, em quem será que a culpa pode respingar também? Pois é, em quem sabia do erro e não fez nada. É a armadilha perfeita. Mas e se essa armadilha tiver uma rota de fuga? E se existir um terceiro caminho? Um que não é tão óbvio assim? É exatamente aqui que entra o que a nossa fonte de hoje chama de a arte da indireta. E calma, antes que alguém pense em fofoca ou em algum tipo de manipulação, não é nada disso. Pense mais como uma diplomacia corporativa. Uma maneira elegante e estratégica de dar um conselho a quem está no comando, sem parecer que se está desafiando a autoridade da pessoa. O segredo está todo aqui. A crítica indireta não é sobre fugir do problema, mas sim sobre abordá-lo com a ferramenta certa. A definição é bem clara, é sobre polidez e sutileza. O conteúdo da mensagem, o que vai ser dito, claro que é importante. Mas o que realmente define se a conversa vai ser um sucesso ou um desastre é o como isso é dito. É como se a embalagem protegesse a mensagem. Ok, na teoria, tudo isso soa muito bem. Mas como é que a gente coloca essa ideia em prática? A boa notícia é que não precisa nascer com um dom especial para a diplomacia. Existem alguns princípios bem práticos por trás dessa arte. E estes aqui são os pilares. Primeiro, a forma. Nunca apresentar como uma crítica, mas sim como um conselho. É trocar o "isso não vai dar certo" por "sabe que eu estive pensando, e se a gente explorasse essa outra possibilidade para complementar a sua ideia?" A diferença é enorme, né? Segundo, a preparação. Tem que pensar, repensar e, se precisar, pensar de novo. Tentar antecipar qual vai ser a reação, escolher o melhor momento, a palavra exata para não soar como uma afronta. E o terceiro, que é a regra de ouro. Na dúvida, seja gentil. A gentileza é o que mantém a porta aberta para a próxima conversa. E essa frase é a essência de tudo isso. É quase um mantra. Peque pela sutileza e gentileza. Pense nisso como uma rede de segurança. Se for para errar, que seja por excesso de sutileza e nunca por excesso de agressividade. É uma escolha consciente que acaba protegendo a mensagem, a relação profissional e, no fim das contas, a própria carreira. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente vive numa cultura que, muitas vezes, confunde franqueza com falta de educação, né? Mas será que, nesse xadrez complexo das relações de trabalho, a gentileza não é, na verdade, a jogada mais estratégica de todas? Será que o caminho mais sutil não é, ironicamente, aquele que leva aos resultados mais diretos e eficazes? Fica aí uma boa pergunta para se pensar antes da próxima reunião.